Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Graça e paz. Aleluia. Eu estava ali sentado e meditando que o tempo foi favorável para o que nós vamos ministrar. Nós estamos no estudo 5 impedimentos ao crescimento da graça. E esse estudo já foi começado há 3 domingos atrás. E nós estamos dando continuidade hoje. Hoje é preguiça. Então, aleluia, esse tempo é favorável. Assim como nós acordamos em casa com esse tempo que influencia e estimula a estarmos preguiçosos. Quantos concordam com isso? Esse tempo estimula isso. É um tempo frio. E nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Sobre preguiça que impede o crescimento na graça de Deus. Amém, amados? Precisamos estar conscientes da importância da graça de Deus na nossa vida. Quando estamos conscientes da importância da graça, nós não vamos querer que impedimentos interrompam esse crescimento. Tudo parte da consciência que nós vamos ter ou temos da importância da graça de Deus na nossa vida. Na nossa vida cristã, no chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? É necessário a operação da graça de Deus em nossas vidas. É necessário o crescimento desta graça. E como estamos estudando, existem impedimentos. Existem situações que impedem esse crescimento. Mas eu posso dizer que eu estou diante de um povo, ela e deseja crescer na graça de Deus. Amém? Nós desejamos crescer nessa graça. E nessa manhã nós vamos falar sobre preguiça, que é um impedimento na graça de Deus. No entanto, amados, eu queria trazer algumas considerações a respeito da graça de Deus. E eu queria que os amados abrissem a Bíblia em Efésios, por favor. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus nos ama, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então é pela graça de Deus que nós somos salvos. Que graça é essa? É o favor de Deus, é um favor imerecido. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus decidiu nos amar e derramar essa graça sobre nossas vidas. Pela fé somos salvos, amém? Pela graça somos salvos. E juntamente, versículo 6, com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor, porque éramos inimigos de Deus. Mas no versículo 4 diz que Ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aleluia. Deus nos deu a vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus. Foi uma decisão de Deus. A graça de Deus operando, a graça salvadora de Deus no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então graça é um favor imerecido. No entanto, não é só um favor imerecido. Graça é também a habilidade divina em nós. É a habilidade de Deus em nós. Amém? A graça é a capacidade divina para realizar chamados, funções, obras ou mesmo obedecer através do Espírito Santo vivendo no nosso espírito. Aleluia. Graça é a capacidade de Deus em nós. Graça é a habilidade de Deus em nós. Quantos têm consciência nessa manhã que nós necessitamos da capacidade de Deus em nós? Aleluia. Trazer a consciência da importância da graça. E quando essa consciência da graça em nossas vidas
está, vamos dizer assim, em alta, nós não vamos querer, por causa da consciência, que algum impedimento esteja à frente do crescimento desta graça. Tudo parte da consciência, da importância da graça. Quando damos importância a algo, amados, aleluia, aquilo que damos importância, para nós é o foco central. Para nós é o foco central, porque damos importância. E a Bíblia fala da importância da graça. A Bíblia fala do crescimento na graça de Deus. Então é importante para a vida do cristão. É importante para a vida do Filho de Deus, eu e você, a igreja de Cristo nessa terra, para realizar o plano de Deus nessa terra, o projeto de Deus nessa terra, como igreja e como pessoas individuais que somos. É necessário a graça de Deus. Ela funciona como um combustível em nossas vidas. É o combustível de Deus em nós. Se um carro natural faltar combustível, ele para. Tem que abastecer para que ele possa caminhar e chegar aonde aquela pessoa se direcionou a ir. Aleluia. Então a graça de Deus funciona como um combustível na nossa vida. Aleluia, para andarmos, para crescermos, para avançarmos, para realizarmos a vontade de Deus, a graça de Deus. Então há uma importância, é vital, é algo vital na vida do crente. E nada pode impedir esse crescimento, porque se impede o crescimento na graça, o crente, o cristão vai parar. Porque faltou esse combustível essencial na vida do crente. Amém, amados? Aleluia. Então eu queria que os amados abrissem agora 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos falar sobre preguiça, sim. Mas nesse início, está no meu coração levantar em nossas vidas, em nosso coração, a importância da graça. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 15. Glória a Deus. Não, versículo 10. 1 Coríntios, perdão, irmãos, 15, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Aleluia. Versículo 9 diz assim: Paulo está falando pelo Espírito, diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo estava com essa consciência, que era o menor dos apóstolos, que nem mesmo era digno de ser chamado apóstolo, porque ele fez algo, ele perseguiu a igreja de Deus. Ele passou um tempo não concordando com a doutrina de Cristo. E por isso que ele estava dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. Não sou nem digno de ser chamado apóstolo. No entanto, no versículo 10, ele fala algo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, pela graça, pelo caminho da graça, Paulo se vê diferente agora. Amém, amados? No versículo 9, ele falou de um homem que estava sem a graça. No versículo 10, ele reconhece a graça e diz: pela graça de Deus, aí eu sou o que sou. Amém? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo reconhecendo a graça. E por reconhecer a graça, ele já não estava se achando indigno de ser chamado apóstolo. Por essa graça eu sou o que sou. E ele diz mais: e a sua graça que me foi concedida. Podemos aprender que a graça é concedida. Aleluia. Não está sob o nosso domínio. É concedida. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha o que Paulo está dizendo.
A graça que foi concedida a ele, que agora ele se vê como ele é, por essa graça, não se tornou vã, ou seja, não se tornou coisa de nenhum valor. Paulo estava considerando a graça que ele recebeu. E ele está dizendo que ela não se tornou vã, ela operou na vida dele. A graça é concedida para operar. Aleluia! A capacidade de Deus em nós para realizar um ofício. E na vida de Paulo, essa capacidade não se tornou vã, ela operou juntamente com ele. Porque ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Já podemos aqui entrar no assunto da preguiça. Ele está falando que trabalhou muito mais do que todos eles. Podemos entender que Paulo não era preguiçoso. A preguiça não tomava governo na vida dele. Não determinava a vida de Paulo. Porque ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Aleluia! Eu creio que o contrário de trabalho é preguiça. O preguiçoso não trabalha. A preguiça não deixa o homem trabalhar. Mas Paulo estava afirmando: trabalhei muito mais do que todos eles. Podemos entender e compreender que Paulo era um homem disposto. Havia disposição em Paulo. Não havia apenas disponibilidade, porque disponibilidade já é algo muito bom. Senhor, eis-me aqui. Deus encontra como falar a um coração disponível. No entanto, para executar a obra, não é só necessário disponibilidade, tem que haver disposição. Disposição para fazer o que Deus falou quando nos tornamos disponíveis a Ele. Disposição para fazer. E nós podemos ver isso na vida de Paulo. Ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Agora ele relata algo: todavia, acompanhe na sua Bíblia, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Importância da graça. Paulo disse: eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas eu quero dizer algo, que não fui só eu. Foi a graça de Deus juntamente comigo. Aleluia! A importância da graça de Deus. Amém? Veja em Colossenses, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Aleluia. Ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Que dispensação é essa? Ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da graça de Deus. Que dispensação de Deus? Que dispensação é essa? Queria que você repetisse comigo: dispensação da graça. Ele se tornou ministro de acordo com a dispensação da graça. A graça está envolvida no chamado. Ele se tornou ministro de acordo com a dispensação de Deus. Que dispensação é essa? Dispensação da graça, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aleluia! Ele se tornou ministro
de acordo com a dispensação que foi confiada a ele para a igreja, com a finalidade: dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Podemos ver que é pela graça. Paulo estava falando aqui dessa graça, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Quem quer dar pleno cumprimento à palavra de Deus na sua vida? Aleluia! Pela graça. É a graça operando juntamente conosco. Veja em Efésios capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Efésios 3, versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Aleluia. Ele estava falando a mesma coisa que estava falando dos Colossenses. Confiada a graça, a mim confiada para vós outros. Então, irmãos, essa graça concedida a nós não é para o nosso deleite ou para o nosso interesse próprio. Paulo estava dizendo: essa graça a mim confiada é para vós outros. Ou seja, para a igreja. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Aleluia. A importância da graça. Glória a Deus. Veja em Hebreus capítulo 12. Estou falando dessa importância, porque aí a gente vai ter raiva de preguiça. A importância vai ser mais forte do que a inclinação dos impedimentos que surgem na nossa vida com relação ao crescimento da graça. Se estiver na nossa vida um grau de importância com relação à graça, nós não vamos nos conformar com os impedimentos que se levantam contra a nossa vida para impedir esse crescimento. Hebreus capítulo 12, versículo 27. Hebreus 12, 27. Diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vou repetir o versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Aleluia. Retenhamos a graça, porque é por ela que vamos servir a Deus com reverência e santo temor. Ele fala aqui, pela qual? Pela qual? Pela graça. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Importância da graça. Amém, amados? Aleluia. A graça operando, uma graça operante nas nossas vidas. Amém? E nós estamos estudando que há 5 impedimentos, dentre outros, ao crescimento desta graça. E nós vamos falar sobre preguiça
E a Bíblia fala sobre preguiça. Aleluia. Diz que a preguiça ama o sono. A preguiça é amante do sono. E a Bíblia, o Senhor, ela dá uma instrução e ela manda a gente ver algo que Deus criou. A Bíblia diz lá em Provérbios: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Deus manda a gente olhar para as formigas. Aleluia. Vamos ver em Provérbios 6. Quantos têm consciência que as formigas trabalham? Que as formigas são dispostas? Que as formigas estão prontas a trabalhar? São trabalhadoras. Preguiça significa aversão ao trabalho. Contrário ao trabalho. Significa morosidade, significa lentidão. Aleluia. E a Bíblia adverte contra a preguiça. Então tudo aquilo que Deus adverte é importante para nós observarmos. Toda advertência de Deus é importante para nós. Quando Deus adverte algo para os seus filhos, é necessário que os seus filhos estejam atentos para observar aquela advertência. Porque é o amor de Deus em manifestação por seus filhos, para que não haja dano na vida deles. É o amor do Pai. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 6, diz assim: advertência contra a preguiça. E diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Aleluia. Está dizendo: observa as formigas, considera o caminho delas e seja sábio. Aleluia. Ou seja, deixe da posição de preguiça e passe para uma posição de sabedoria, de homem sábio. Basta observar as formigas. Deus é simples e trata com coisas simples. Aleluia. Observe as formigas, vejam como elas trabalham, vejam como elas são dispostas, veja como elas não são negligentes. As formigas, elas não são negligentes. Além de disposição, elas são diligentes. Ela tem um cuidado ativo. Diligência significa cuidado ativo. Negligência significa cuidado passivo. Posso ter cuidado em algo, mas é um cuidado passivo. É um cuidado que não age. O negligente tem um cuidado, só que esse cuidado é passivo, não age. O diligente tem cuidado e age. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? No versículo 7 diz assim: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, que significa verão, prepara o seu pão. Na cega, que significa na colheita, ajunta o seu mantimento. Glória a Deus. Aleluia. No verão, o que é que ela faz? Ela prepara o pão. E na colheita, ajunta o mantimento. Então as formigas, elas são dispostas e diligentes. É uma disposição diligente. Aleluia. Que faz aquilo que deve ser feito. Que não espera as coisas acontecerem, os problemas virem para administrá-los. As formigas, elas preparam o seu pão, elas preparam o seu mantimento. E eu creio que nós já observamos como as formigas fazem.
na época do inverno, elas têm mantimento lá no formigueiro. Não vão passar fome, por causa de uma estação do tempo, porque elas se prepararam, elas foram diligentes e dispostas. Mas veja o versículo 9, diz assim: ó preguiçoso, quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, é a vida da preguiça. Amém? Não levanta do sono, ama ficar deitado, um pouco para cochilar, um pouco para encruzar os braços, como se tivesse trabalhado muito e precisa de repouso. Encruzou os braços, não fez nada, mas encruzou os braços. Está dizendo para ele mesmo: preciso de repouso. Mas há uma consequência que a Bíblia relata agora, se tomarmos essa posição de encruzar os braços, de ficar deitado. Eu não estou falando aqui de ter bom sono. O justo tem um bom sono. O que nós estamos falando aqui com relação a ficar deitado e a ter sono, ou ter repouso, é necessário repouso para os nossos corpos. Amém? A Bíblia não está sendo contra repouso, contra estar deitado, contra dormir, porque é necessário para o nosso corpo. O que está falando aqui é de uma pessoa que vive a vida envolvida nisso. Tem algo para fazer, prefere ficar deitado. Nós podemos ver na vida de Jesus, Jesus sabia aproveitar o tempo. Quando Jesus cruzou o mar, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Por quê? Porque era hora de dormir. Jesus estava com seus discípulos naquele barco. Jesus aproveitou o tempo. É hora de dormir. Aleluia. Porque no mar não era lugar de evangelização. Jesus não ia evangelizar peixes. Jesus sabia que havia algo para ele fazer no outro lado. Soube aproveitar o tempo. Vou descansar um pouco. Quando chegar na outra margem, tem trabalho para realizar. O preguiçoso, ele passa o mar dormindo, chega da outra margem, encruza os braços e diz: estou muito cansado, preciso repousar. Podemos estar influenciados por isso ou não? Podemos sim, amados. Se não tivermos cuidado, nós podemos estar influenciados, porque eu vou te dizer algo: é bom dormir. Dormir é algo bom. Aleluia. Mas o excesso, como tudo que é excesso, é prejudicial. E a Bíblia fala aqui do resultado de uma pessoa que vive dessa forma. No versículo 10 diz assim, no versículo 11: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Qual vai ser o resultado na vida dessa pessoa? Pobreza e necessidade. Aleluia. É o resultado de tomarmos uma posição ou sermos influenciados pela preguiça e deixarmos que ela nos governe. Estaremos deixando a carne nos governar. Preguiça está relacionada à carne. E nós não somos mais governados pela carne, mas pelo Espírito. Amém? Glória a Deus.
Então podemos ver o resultado da preguiça: dano, amém? Dano, necessidade, pobreza, aleluia. Veja em Provérbios capítulo 13, versículo 4, aleluia. Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem. Deseja e nada tem. Mas a alma dos diligentes se farta. Aqui estamos vendo dois resultados. E nós escolhemos os resultados. Amém? Como nós escolhemos os resultados? Mediante a decisão que tomamos. Está dizendo aqui que o preguiçoso deseja e nada tem. Deseja e nada faz para que o desejo aconteça. O diligente não, ele tem um cuidado ativo. Ele deseja e tem. Porque ele é um homem em ação. Aleluia. Então nós podemos concluir que um homem diligente é um homem de fé. A fé age. O diligente tem um cuidado ativo, volto a repetir. Ele vê algo que precisa ser feito e faz. O preguiçoso vê algo que precisa ser feito e não faz. Vai ter dano. Aleluia. Glória a Deus. Veja agora em Provérbios capítulo 19, versículo 15. Provérbios capítulo 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Precisamos de um PhD para entender o que está escrito. Está escrito: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Veja Provérbios capítulo 20, versículo 13. A preguiça no capítulo 15, versículo 19, diz que 19:15 diz que a preguiça faz cair em profundo sono. No capítulo 20 de Provérbios, versículo 13, diz assim: um conselho de Deus: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Aleluia. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. E o conselho de Deus: não ame o sono. Isso não quer dizer que ele está contra o sono. Mas quando uma pessoa ama algo, ela se dedica àquilo que ama, ela se entrega àquilo que ama, ela é capaz de dar a própria vida por aquilo que está amando. E Deus está dando conselho: não ama o sono. Porque se você amar o sono, se nós amarmos o sono, nós vamos dedicar a nossa vida ao ser amado. E nesse caso é o sono. Por que isso? Para que isso? Para que nós não empobreçamos. Porque essa não é a vontade de Deus. Aleluia. E essa pobreza se refere a muitas coisas, materiais sim, mas espirituais também. Aleluia. Glória a Deus.
Veja o 20, versículo 4. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Amém? Ou seja, o preguiçoso arruma sempre desculpas para não fazer. A preguiça estimula isso. Amém, amados? Vou começar a falar mais em preguiça do que falar do preguiçoso. A preguiça sempre vai estimular a uma pessoa a ter desculpas, sempre ter desculpas para não fazer. A preguiça vai estimular isso. Amém? Veja 21, 25, Provérbios 21, 25. Aleluia. Vinte e um, 25 diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Porque o desejo do preguiçoso não é alcançado, porque ele se recusa a trabalhar para aquele desejo. Ele se recusa a se esforçar por aquilo que ele deseja. Há uma recusa ao trabalho. E eu fiquei imaginando, Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Trabalhadores. É aquele que coloca a mão na massa. Aleluia. E vai haver um resultado quando nós operarmos dessa forma, quando a nossa vida operar dessa forma. Deus vai trazer o resultado. Se a preguiça é o impedimento da graça, a eliminação dela vai fazer com que nós cresçamos na graça. Se eliminarmos esses impedimentos, amados, com certeza nós vamos crescer na graça de Deus. E nós ouvimos a importância da graça de Deus. E essa importância da graça de Deus em nossa vida operando deve estar acima dessas coisas. O foco é a importância da graça. E por a graça ter importância na minha vida, o meu desejo é eliminar tudo aquilo que impeça o seu crescimento. E Deus está nesses domingos levando a sua igreja a compreender aquilo que impede a graça. Mas é fácil se posicionar, porque quando nós nos localizamos em alguma situação dessa, nós vamos botar força para sair dela. Por quê? Porque temos como foco a importância da graça. Da necessidade de crescermos na graça de Deus. Aleluia. Veja versículo Provérbios 22. O preguiçoso ele também fala. Ele fala. Ele diz algo. Provérbios 22, versículo 13. Graças a Deus que eu estou só sendo porta-voz de Deus. Diz o preguiçoso. Eu estou falando o que Deus está falando. Aleluia. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Sempre procura uma desculpa para não fazer. Ele está dizendo: eu não vou sair de casa, porque se sair eu serei morto. Tem um leão lá fora. Mas o diligente diz: eu vou sair.
Aleluia! Esse leão significa problemas que surgem. O preguiçoso coloca o problema para se justificar porque não fez. Imagina problemas para se justificar e se justificar diante de Deus também porque não fez. Tem um leão, esse problema é muito grande. Eu prefiro ficar na posição em que estou. O diligente, ele sai às ruas, ele enfrenta os problemas, aleluia, e vence pela graça, operando na vida dele, capacidade de Deus. O diligente não recua diante dos desafios, porque ele tem consciência da operação desta graça. Amém, amados? Glória a Deus. Amém? Então, a importância da graça, e a Bíblia fala sobre preguiça, a Bíblia fala sobre preguiça, que é um impedimento. Amados, se somos levados pela preguiça no natural, para realizarmos coisas naturais, que dirá as coisas espirituais? Porque quantos sabem que nós precisamos ter comunhão com Deus, que nós precisamos orar, meditar na palavra? Se estamos influenciados pela preguiça, com certeza não vamos também trabalhar no âmbito espiritual. Qual o trabalho no âmbito espiritual? Comunhão com Deus, aleluia, oração, meditação na palavra, confissão da palavra. Há um trabalho também no espiritual, que todo crente, filho de Deus, precisa realizar e ser diligente. A Bíblia diz em Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele não está dizendo que está morto, ele está dizendo que está dormindo. Desperta, ó tu que dormes, dentre os mortos. Então, ele não está dizendo que está morto, ele está dizendo que está dormindo dentre os mortos. E se está dormindo dentre os mortos, está numa situação de morto. Mas pode se levantar, porque ele diz: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Despertar desse sono. A Bíblia diz que a preguiça influencia ao sono. Aleluia. Vamos citar um exemplo. Amanhã, vou supor, preciso me acordar às 5 horas da manhã. Coloco um despertador, 4:30. O despertador toca, fez a parte dele, falta a minha, levantar-se. Deus desperta com o seu despertador, a sua palavra enviada por homens de Deus, a unção do Espírito operando na vida da igreja, revelações da parte de Deus. Isto é o despertar de Deus. Há uma parte agora para nós que é se levantar. Como vimos em Provérbios, o preguiçoso não levanta, ele prefere ficar deitado. Mas podemos vencer essa preguiça, amém, amados? Glória a Deus por isso. Como? Se levantando. Se a preguiça está tomando conta da nossa vida a ponto de impedir que nós oremos, como vamos nos levantar? Vamos orar, botar força. Aleluia, amém, amados? Toca naquele horário que a gente estabeleceu, mas está conosco se levantar ou não.
E eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Tocou 4:30, teria que me levantar de 5. E eu fiquei deitado, dizendo, mais 10 minutinhos eu me levanto. E teve ocasiões que passou da hora. E o que ocorreu? Um dano na minha vida, porque com pressa excessiva eu tive que me levantar para cumprir o compromisso. O que devemos fazer? Nos levantar. É isso que Deus está dizendo. Desperta, tu que dormes. Se está dormindo, eu estou te despertando agora. O despertador de Deus, o trim de Deus para as nossas vidas. Ele está nesses domingos dizendo, não seja leviano, não seja negligente, não ama a preguiça. E nos próximos domingos, o despertador de Deus vai estar continuando nesta igreja. Cabe a nós tomarmos uma posição diante daquilo que Deus nos localizou. Porque Deus não está trazendo essas palavras para condenar, mas Deus está trazendo essa palavra para despertar. Aleluia! A parte nossa tem que ser realizada. A parte de Deus é despertar. A parte daquele que foi despertado é se levantar. E o que acontece depois que se levanta? Cristo te iluminará. Mas enquanto estiver deitado, não pode chegar na vida daquela pessoa, vamos dizer assim, a luminosidade de Cristo. Porque depende do levantar. Desperta, levanta, Cristo te ilumina. Aleluia. Quantos precisam da luz da palavra? Aleluia. Amém, amados? Então nós podemos nos localizar na nossa própria vida. Eu creio, o Espírito Santo está fazendo a sua parte agora. Eu estou fazendo a minha parte, anunciando a palavra, sem tentar convencer ninguém, porque quem faz essa parte é o Espírito Santo. Então Ele localiza as nossas vidas, Ele localiza a minha própria vida, a minha própria condição aqui em cima, e localiza a tua própria vida para o teu e o meu benefício, benefício da igreja. Aleluia! Nós sabemos que acontece isso, enquanto Deus fala, um só versículo fala de maneira diferente para cada pessoa, cada um está se localizando, e quando a gente se localiza naquilo que Deus falou, é o despertador de Deus chegou, livrando do sono. E agora, o que fazemos quando o despertador toca? Nos levantamos. O preguiçoso vai querer sempre dormir mais, mas o que vai acontecer? Não vai receber a luminosidade de Cristo. E eu vou te dizer, sem isso, amados, nós não sabemos para onde ir. Precisamos da iluminação de Cristo para caminharmos certo. Aleluia! É necessário para a nossa vida. Amém, amados? Só queria, para encerrar, mostrar a vida de um homem. E eu queria que os amados abrissem 1 Samuel. Aleluia! Um homem disposto, um homem que crescia na graça, no favor de Deus e também no favor de homens. Nós podemos ver também que Jesus crescia em estatura, em graça e sabedoria. Então é necessário que a graça cresça em nossas vidas. Como é que a graça cresce? Como é que a graça se multiplica nas nossas vidas? Pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como vou conhecê-lo se não me achego a Ele? Se não me achego a Ele, não vou conhecer, não vou chegar ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Logo, a graça não vai ser multiplicada.
1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. Nós sabemos da história. Se você não sabe da história, leia o capítulo 1, capítulo 2 e o restante dos capítulos. Mas o capítulo 2, no capítulo 1 fala de Ana, que era a mulher de Samuel, que não tinha filhos, não tinha condições de ter filhos. Oi? Perdão, estava muito na frente. A mãe de Samuel era Ana, não era a mulher de Samuel. Ana era a mãe de Samuel e ela não tinha filhos. Aleluia, não podia ter filhos. Ela orou ao Senhor, o Senhor concedeu a ela poder para ter filhos. E um desses filhos, e o primeiro filho foi Samuel, e ela resolveu consagrar esse filho ao Senhor. Então no versículo 11 do capítulo 2, Samuel já estava servindo a Eli, que era o sacerdote da época. Ana entregou seu filho a Eli para cuidar dele, demonstrando a sua consagração, ou seja, do seu filho a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 11, diz assim: então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que me chamou a atenção, ficou servindo. Ficou servindo. Aleluia. Então ele ficou fazendo algo. Ele começou a fazer algo. Veja no versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Do versículo 11 para o versículo 18, eu creio que houve um tempo aí. Mas nós podemos ver no versículo 18 que Samuel continuava servindo. E diz que ele servia e ministrava diante do Senhor. Ele servia a Eli, e eu creio que era com relação às coisas naturais, físicas. Mas diz também aqui que ele servia ao Senhor, ministrando ao Senhor. Aleluia. Então não é só trabalhar no físico, não é só servir no físico, no natural, é também servir no espiritual, ministrando ao Senhor. E como é que Samuel ministrava ao Senhor? Vestido de uma estola sacerdotal. Aleluia. Adorador. Adorador. Aleluia. Às vezes precisamos, na nossa vida diária, tirar as vestimentas do serviço e colocar as vestimentas sacerdotais. Reservar tempo para estar em comunhão com Deus, com a sua palavra. Se estamos dedicando mais tempo ao natural, o que podemos entender? Está havendo um desfalque no espiritual. E Deus quer nos trazer para um equilíbrio. Natural e sobrenatural juntos. É uma explosão. Amém? Veja versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Nesse versículo, ele já deixou de ser menino. A Bíblia já fala que ele é jovem. O que nós podemos entender? Que de menino a jovem, Samuel permaneceu na mesma posição de serviço. Porque diz que ele crescia diante do Senhor. E nesse versículo aqui, ele já era jovem,
Passou-se o tempo e Samuel permaneceu sendo diligente, disposto para servir ao Senhor. E aqui nesse instante, Samuel só estava crescendo diante do Senhor. Quando eu falo só estava, não é querendo dizer que é pouca coisa. Não é isso. Mas diz que ele crescia diante do Senhor. Mas Samuel fazia algo. Nós vemos nos versículos anteriores, ele servia. Ele servia tanto a Eli, como servia ao Senhor, ministrando ao Senhor. Então podemos compreender por essas passagens que preguiça podia vir na vida de Samuel, mas ele não se influenciava por ela. Veja no versículo 26. Versículo 26 diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor, e agora? E dos homens também. Aleluia. Crescia crescia em estatura, crescia no favor do Senhor. O que é favor do Senhor, gente? A graça. A graça de Deus é o favor de Deus, é a habilidade de Deus em nós, é a capacidade de Deus em nós. Mas ele começou também a crescer diante dos homens, diante do favor de homens. Resultado de uma vida devotada ao Senhor. Crescia na graça de Deus e crescia também no favor dos homens. Aleluia. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor.